Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, para juntos lermos a palavra de Deus. Como é bom ter você comigo, sempre, 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 né? Isso é maravilhoso. Gente, vamos que vamos, porque nós vamos ter sorteio daqui uns dias, né? Quero passar para vocês a orientação aí, qual é a provinha, qual é a tarefinha, mas em breve. Antes, vamos dizer aí os aniversariantes de hoje, né? 3 de junho. Nós temos vários aqui no nosso Facebook, mas aqueles que podem ter acesso aqui ao nosso canal, é os que eu mando o meu alô, né? Então, eu tenho aqui a Rosângela de Seu Costa, né? Que é minha filha lá de Londrina, né, Rô? Um beijão para você. Acredito que ela esteja inscrita no canal. Não sei se ela assiste aí, ela participa todo dia, mas a Rô, ela morou comigo lá em Londrina, né, em algum período, e foi muito bom reencontrar essa turma de Londrina, a Ângela, a Rô, a Vera, a Eliane, muito bom mesmo. Também temos o reverendo Rovaldo Miranda de Matos, que está lá no Paraná, né, eu esqueci o nome da cidade que ele tá, mas ele tá lá no Paraná, pastor lá, ele foi pastor em Rondonópolis, ele foi pastor da Neuza, né, Neuza? E amanhã e hoje ele está fazendo aniversário, mas ele está lá no Paraná agora, tá? Ele está trabalhando lá. Então, vamos que vamos para a leitura, segundo Samuel, capítulo 20, do versículo 14 até o 21, versículo 22. Enquanto isso, Seba passou por todas as tribos de Israel e por fim chegou à cidade de Abel-Bet-Maaca. Todos os membros de seu clã, os Bicritas, se reuniram para lutar e o seguiram até a cidade. Quando os soldados de Joabe chegaram, cercaram Abel-Bet-Maaca, construíram uma rampa junto às fortificações da cidade e começaram a derrubar o muro. Então uma mulher sábia da cidade gritou: ouçam, digam a Joabe que se aproxime, pois desejo falar com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: o senhor é Joabe? Sim, sou eu, respondeu ele. Então ela disse: ouça sua serva com atenção. Estou ouvindo, disse ele. A mulher continuou: antigamente era costume dizer: se precisar resolver um desentendimento, peça conselho na cidade de Abel. Somos pacíficos e fiéis em Israel, mas o Senhor está prestes a destruir uma cidade importante de nossa terra. Por que deseja destruir aquilo que pertence ao Senhor? De maneira nenhuma, respondeu Joabe. Não quero arruinar nem destruir sua cidade. Não é essa a minha intenção. Quero apenas capturar um homem chamado Seba, filho de Bicri, da região montanhosa de Efraim, que se rebelou contra o rei Davi. Se vocês o entregarem para mim, deixarei a cidade em paz. Está bem, respondeu a mulher. Jogaremos a cabeça dele para você por cima do muro. Então a mulher levou o seu bom conselho até o povo. Eles cortaram a cabeça de Seba e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e seus soldados se retiraram da cidade. Todos voltaram para suas casas e Joabe voltou para o rei em Jerusalém. Joabe era o comandante de todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda pessoal do rei. Adonirão era encarregado daqueles que realizavam trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o historiador do reino. Seva era o secretário da corte. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. E Ira, descendentes de Jair, servia Davi como sacerdote. Durante o reinado de Davi, houve uma terrível fome que durou 3 anos, e o rei consultou o Senhor a esse respeito. O Senhor disse: a fome veio porque Saul e sua família são culpados de terem matado os gibeonitas. Lembrei aqui, ó. Falei Saul, né? Parece que esses dias para trás eu li errado. Parece que era para falar Samuel e eu falei Saul, ou era para falar Saul e eu falei Samuel. Então a irmã aqui da igreja falou: ah, eu te corrigi lá na hora. Eu falei: eu vou falar lá, né? Me falem aí quando eu falar alguma coisa errada, não tem problema, viu? Eu falei para ela. É a Selma, né? A Selma aqui de Portelândia falou: ah, você falou errado.
E aí ela me falou o que que é, mas agora é que eu não tô lembrando de novo. Se é Saul, que eu tinha que falar e eu falei Samuel, ou se é Samuel e eu falei Saul. Ah, de vez em quando vai acontecer umas falhas dessas, né, gente? Ai, ai. Mas vocês me ajudem aí. Então o rei mandou chamar os gibeonitas. Eles não faziam parte do povo de Israel, mas eram tudo o que restava dos amorreus. Os israelitas tinham jurado que não os matariam, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, haviam tentado exterminá-los. Davi lhes perguntou: O que posso fazer por vocês? Como posso reparar o mal que lhes foi feito para que vocês abençoem o povo do Senhor? Os gibeonitas responderam: Prata e ouro não resolverão a questão entre nós e a família de Saul. Também não temos o direito de exigir a vida de ninguém em Israel. Que farei por vocês então? Perguntou Davi. Eles responderam: Saul planejava nos destruir, queria nos impedir de ter um lugar no território de Israel. Portanto, entregue-nos 7 dos filhos de Saul, para que os executemos diante do Senhor em Gibeá, no monte do Senhor. Está bem, disse o rei. Farei o que pedem. O rei poupou a vida de Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento que Davi e Jonatas haviam feito diante do Senhor. Contudo, entregou-lhes Armoni e Mefibosete, os 2 filhos de Saul, com Rispa, filha de Aiá. Também entregou-lhes os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, esposa de Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Os homens de Gibeão os executaram no monte diante do Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, no início da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, estendeu um pano de saco sobre uma rocha e ficou ali todo o período da colheita. Não deixou que as aves de rapina despedaçassem os corpos deles durante o dia e impediu os animais selvagens de os devorarem durante a noite. Quando Davi soube o que Rispa, concubina de Saul, havia feito, foi até o povo de Jabes de Gileade para reaver os ossos de Saul e de seu filho Jonatas. Quando os filisteus mataram Saul e Jonatas no monte Gilboa, o povo de Jabes de Gileade tinha roubado os corpos deles da praça de Bet-San, onde os filisteus os haviam pendurado. Davi trouxe os ossos de Saul e de Jonatas e também os ossos dos homens que os gibeonitas haviam executado. O rei ordenou que os ossos de Saul e de Jonatas fossem enterrados na sepultura de Quis, pai de Saul, na cidade de Zela, na terra de Benjamim. Depois disso, Deus atendeu às orações em favor do povo. Mais uma vez houve guerra entre os filisteus e Israel. Quando Davi e seus soldados estavam no meio de uma batalha, Davi perdeu as forças e ficou exausto. Isbibenob era descendente de gigantes, e a ponta de sua lança de bronze pesava cerca de 3,5 quilos. Ele estava armado com uma espada nova e jurou que ia matar Davi. Mas Abisai, filho de Zeruia, veio socorrer Davi e matou o filisteu. Então os homens de Davi exigiram: O Senhor não vai mais sair conosco para lutar. Por que correr o risco de apagar a lâmpada de Israel? Depois disso, houve outra batalha contra os filisteus em Gobe. Enquanto lutavam, Sibecai de Uzate matou Safi, outro descendente de gigantes. Durante uma batalha em Gobe, Elanã, filho de Jair de Belém, matou o irmão de Golias de Gate. O cabo de sua lança era da grossura de um eixo de tecelão. Em outra batalha com os filisteus em Gate, havia um homem de grande estatura, com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo, que também era descendente de gigantes. Mas quando ele desafiou os israelitas e zombou deles, foi morto por Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi. Esses 4 filisteus eram descendentes dos gigantes de Gate, mas Davi e seus guerreiros o mataram. E agora vamos entrar em Atos dos Apóstolos e vamos primeiro à introdução. Atos dos Apóstolos é o primeiro livro da história da Igreja Cristã.
É a dobradiça do Novo Testamento. Fecha os evangelhos e abre as epístolas. Registra a caminhada da Igreja de Jerusalém a Roma. Não tem conclusão porque a história da Igreja continua e prosseguirá até o retorno de Jesus. Atos desenvolve a ordem de Jesus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nos capítulos de 1 a 7, vemos o avanço da igreja em Jerusalém e Judéia. No 8, o evangelho chega a Samaria e a partir do 9 avança para os confins da terra. A conversão de Saulo de Tarso, o maior perseguidor do cristianismo, e o seu comissionamento como maior bandeirante da fé cristã são marcos decisivos na história da igreja. Mais da metade de Atos dedica-se a narrar suas viagens missionárias e descrever o avanço do cristianismo pelas diversas províncias do Império Romano. Embora seja chamado de Atos dos Apóstolos, o livro enfatiza especialmente o ministério de Pedro, que endereçou seu ministério aos judeus, e de Paulo, que se dirigiu especialmente aos gentios. Atos não é exaustivo. Não tem a pretensão de registrar todos os detalhes do avanço missionário da Igreja de Jerusalém a Roma. O autor selecionou apenas alguns pontos importantes para ressaltar a vitoriosa marcha do cristianismo até a capital do império. Nessa jornada, os apóstolos enfrentaram implacável perseguição. Atos é um livro para ser estudado, não como uma história remota e distante, mas como um desafio presente. Os tempos mudaram, mas Deus não mudou. As circunstâncias são outras, mas o evangelho é o mesmo. A forma de pregar pode ser repaginada, mas o conteúdo da pregação permanece inalterável. Cristo esteve morto e agora está vivo. Padeceu por nossos pecados, mas triunfou sobre a morte e desbancou os principados e potestades na cruz. Ressuscitou e está sentado no trono. Governa a igreja e tem as rédeas da história nas mãos. Voltará em glória para colocar todos os seus inimigos debaixo de seus pés e reinar para sempre em sua igreja. Estudar o livro de Atos é trazer à memória os gloriosos feitos de Deus. É alimentar a alma com a esperança de que o mesmo Deus que realizou coisas exponenciais no passado tem poder para realizar de novo em nossos dias. É nutrir o coração com a perspectiva de novos avivamentos que coloquem a igreja no trilho da verdade e firmem seus passos no caminho da santidade. Que bênção, né? Esse é o livro de Atos, portanto, um livro que não é encerrado, não tem um fim, porque a igreja continua aí com seus atos, né? Vamos à leitura, então, de Atos 1, de 1 a 26. Em meu primeiro livro, porque é Lucas, né? Depois nós vamos falar sobre o autor. Relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi levado para o céu. Depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instrução por meio do Espírito Santo, durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Porque a expectativa deles sempre era política, né? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. Não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso,
foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram à sala no andar superior da casa onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse: Irmãos, era necessário que se cumprissem as escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. Judas era um de nós e participava do ministério conosco. Ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade. Ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu ao meio e seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém e eles deram ao lugar o nome aramaico Aceldama, que significa campo de sangue. Pedro continuou: Estava escrito no livro de Salmos que sua casa fique desolada, sem ninguém morando nela. Também diz que outro ocupe seu lugar. Agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João até o dia em que foi tirado de nosso meio e elevado ao céu. O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Então indicaram 2 homens, José, chamado Barsabás, e conhecido também como Justo, e Matias. Em seguida oraram: Senhor, tu conheces cada coração. Mostra-nos qual destes homens escolheste como apóstolo para substituir Judas neste ministério, pois ele se desviou e foi para seu devido lugar. Então lançaram sortes e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros 11. Salmo 121, de 1 a 8. Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Olho para os montes e pergunto: de onde vem meu socorro? Ou de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é seu protetor. O Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege sua vida. O Senhor o guarda em tudo o que você faz, agora e para sempre. Provérbios 16, 18. O orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Encerramos mais uma vez aqui nossa leitura, né? Que bênção maravilhosa. Hoje, sexta-feira, fim de semana chegou e nós estamos caminhando aí para o dia do Senhor, né? Hoje é sábado, desculpa, fim de semana chegou e nós estamos caminhando aí para o domingo, dia do Senhor, né? Que é dia de nós estarmos na casa dele, prestando culto ao Senhor. Que Deus nos abençoe e que nós possamos estar todos com muita disposição para despertar amanhã com todo o desprendimento, com toda a vontade para estarmos na escola bíblica dominical e à noite a participarmos do culto ao Senhor. Que Deus nos abençoe e eu vou passar para vocês, depois de amanhã, né, na segunda-feira, a tarefinha para vocês efetuarem para o sorteio, tá bom? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo... Nossa, tem dia que eu tô, né? O pessoal falou assim, tem dia que você gagueja, tem dia que a gente sabe que você não tá bem.
Eu sou um pouco transparente, né? Dá para ver, não dá, gente? Mas vamos lá então. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento e o meu também. Deus é justo e bom. Vamos!